Bem-vindas todos e todas a mais um evento promovido pela OAB do Espírito Santo, através da sua Comissão da Saúde, a qual tenho a honra de fazer parte. Esse evento se baseia, como outros tantos que nós vimos fazendo, no calendário das cores do Ministério da Saúde. E o Setembro Amarelo ele é uma coisa que impacta muito. E a nossa tentativa hoje aqui é de ajudar a quebrar o tabu. O suicídio, a prevenção ao suicídio e os transtornos mentais, que quase sempre são dos principais gatilhos para o suicídio. Eu queria começar agradecendo todo o apoio prestado pelo presidente da Seccional Espírito Santo, Dr. José Carlos Risque Filho, ao presidente ao coordenador das comissões temáticas, Dr. Alberto Nemer Neto, ao presidente da CAAS, a Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo, Sr. Aloysio Lira, agradecer a todo o apoio do setor de comissões e a nossa querida secretária-geral aqui, que é uma baita profissional, a doutora Rosiane. Gente, estão aqui com a gente hoje Dr. Valdir Campos, psiquiatra, presidente da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo. Será a primeira palestra. Depois dele, nós teremos o padre Anderson Gomes, pároco da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa. O padre Anderson também é teólogo, filósofo, mestre em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma. E vamos ter um fecho de ouro aqui com o nosso Elias Gomes, psicólogo, psicoterapeuta e life coach. Olha, fecho de ouro, nós vamos ter uma apresentação de ouro, se Deus quiser. Vamos lá. Medo? Vergonha? Não. A mais grave epidemia mundial precisa quebrar tabus. Enfrentamento dos transtornos mentais se mostra urgente, na verdade, para ontem. Ansiedade, depressão, suicídio. A pressão que a sociedade moderna impõe a todos nós resulta, invariavelmente, no aparecimento dos males da mente e, por que não, nos desencontros da espiritualidade. A hora é essa: família, amigos, espiritualidade e a indispensável ajuda médica e psicológica. A busca de uma fórmula em atos concretos que transformem efetivamente a solução dos transtornos mentais em política de saúde planetária. Obrigado a todos que estão aqui assistindo o evento. Façamos uma reflexão ao longo das palavras que serão ditas e tenhamos um ótimo evento. Começamos pelo Dr. Valdir Campos. Dr. Valdir, a palavra é sua. Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Vocês conseguem ver aí os slides? Conseguimos, sim. Os outros palestrantes estão vendo tudo direitinho? Tá, eu estou vendo aqui. Sim, ok. Então tá, podemos começar. Então, eu primeiro, né, quero agradecer o convite ao OAB do Espírito Santo e aí através da Comissão de Saúde. Eu sou Marcos Luiz, doutor Marcos Luiz, agradeço o convite. Queria também dar boa noite aos dois colegas aí da mesa, né, o psicólogo Elias e o padre Anderson. E esperamos que a gente tenha uma boa live e que vocês possam aproveitar, porque é um privilégio para a gente ter vocês aqui participando da live, todos vocês. Então, primeiro nós temos que entender, né, que o que é o Setembro Amarelo, né? Eu vou falar um pouco da história, por que tem esse nome também. Então, Setembro Amarelo é uma campanha que assim, já existe a nível mundial, né, de prevenção ao suicídio.
mas em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Centro de Valorização da Vida, CVV, e também em parceria com o Conselho Federal de Medicina, iniciaram essa campanha no país, que visava exatamente, né, chamar atenção para esse grave problema de saúde pública, que é o suicídio. Então, poucos países têm uma política, são 38 países no mundo, têm uma política de prevenção ao suicídio, né? Então, no Brasil foi iniciada aí em 2014 e essa campanha ela ocorre durante o ano inteiro. Isso é importante destacar porque não é só em setembro, né, que a gente vai ficar preocupado e de sensibilizar em relação à questão do suicídio. Setembro, esse mês foi escolhido porque no dia 10 de setembro é o dia, né, que é marcado como o dia de prevenção mundial do suicídio, no dia 10 de setembro. Então, por isso que a campanha tem toda a sua, né, o foco em setembro. E é amarelo porque tem uma história aí que é um jovem americano, Mike M., que um jovem de 17 anos, ele tinha um Mustang, né? E ele era muito habilidoso, então ele pegou e reformou esse Mustang e pintou esse Mustang de amarelo. Só que ele tinha problemas psicológicos, né? E acabou se suicidando. E aí, no dia do enterro dele, os pais fizeram, então, fizeram alguns movimentos para que sensibilizasse outras pessoas que tivessem o mesmo problema que o filho deles enfrentou. Então, eles distribuíram no dia do enterro laços, né, amarelos e uma carta. E dentro dessas cartas, desses cartões, estava escrito: se precisar, peça ajuda. Então, isso foi o estopim, então, para poder alavancar essa campanha de sensibilização às pessoas que precisam de ajuda, porque esses cartões eles acabaram chegando, de fato, a pessoas que precisam de ajuda, que estavam com esse problema de tirar a própria vida. Então, foi assim que nasceu a campanha do Setembro Amarelo, por isso que tem esse nome, Setembro Amarelo, em alusão aí à passagem dessa triste história, né, do suicídio do Mike M., que é um jovem americano de 17 anos. Então, no Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria, todos os anos, ela, né, organiza essa campanha e junto, né, com o Conselho Federal de Medicina, a CVV, Centro de Valorização da Vida, e tem os temas. E o tema deste ano, ele é preciso ajudar. É o Setembro Amarelo, na mesa de prevenção ao suicídio, é preciso agir. Esse é o tema deste ano do Setembro Amarelo. É importante destacar que qualquer outra entidade pública, privada, qualquer outro setor da comunidade, ele pode e deve realmente fazer a campanha do Setembro Amarelo, né? Marcar essa passagem, chamar atenção por esse problema do suicídio, e pode se direcionar através dos sites da própria Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, através do site www.setembroamarelo.com. Aqui no estado, a Associação Psiquiátrica do Espírito Santo, APS, é a única filiada, né, à Associação Brasileira de Psiquiatria, portanto, ela também que digamos assim, a filiada que centra todas essas ações, né, iniciadas lá pela ABP.
Então, como eu disse em outras ocasiões que eu já tive a oportunidade de falar na OAB, falar para advogado não falar de lei, né, fica meio sem graça, mas obviamente que eu não tenho nenhuma pretensão né, de falar isso assim. Eu vou só citar o que eu sei, o que eu tenho conhecimento. Mas aqui é para direcionar o seguinte: como a campanha do Setembro Amarelo ela iniciou em 2014, hoje, né, o Brasil, o país vem instituindo, então, medidas para poder estabelecer de fato uma política. Então, já tem até determinado tempo que é obrigatória a notificação de casos de tentativas de suicídio, casos de automutilação, mas somente em 29 de abril de 2019, através da Lei 13.819, foi instituída a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que o objetivo é implementar, então, através da União, em cooperação com os estados e o Distrito Federal e os municípios, a política, então, né, propriamente de prevenção da automutilação e do suicídio. É importante também que nessa política, nessa lei, aliás, é previsto também, foi adicionado também que as operadoras de saúde elas deverão incluir cobertura de atendimento à violência autoprovocada e às tentativas de suicídio. Então, a partir daí a gente tem algumas ações e algumas conquistas, né, nesse campo aí. Recentemente, agora, né, no dia 9 de setembro de 2020, o Ministério da Saúde, então, já criou o Comitê Gestor da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Mas o que vem a ser o suicídio? Né? O suicídio é um ato, né, deliberado de autoagressão realizado com expectativa de ser fatal. Mas, antes, né, de chegar ao que a gente chama da passagem ao ato, né, isso em psicologia, psiquiatria, passagem ao ato, a pessoa ela tem outros momentos que começam, por exemplo, com pensamentos, né, autodestrutivos, que vai passar depois, né, para talvez atitudes, antes disso, aliás, ameaças ou gestos de que ela realmente não está bem e que tem esse intuito, né, de querer tirar a própria vida, e chega até a ter atitudes são tentativas, né, que não é fatal, mas são tentativas, são comportamentos autoagressivos, e, com frequência, esse comportamento autoagressivo tem um intuito de mobilizar ajuda. Então, dessa forma, né, quando a gente tem ali uma pessoa ali na terceira ponte, que ela, né, para ali, que muitas vezes as pessoas ficam chateadas ou porque passam o tempo, tem que chamar todo o sistema de proteção ali para, né, retirar aquela pessoa do risco. Ela, de alguma forma, está num sofrimento muito intenso. A gente tem que entender isso. Tá? Apesar de ter toda essa mobilização aí, e que, né, vai impactar de alguma forma no ir e vir das pessoas, mas aquela pessoa ela está num sofrimento intenso, e a forma que ela encontrou, talvez, naquele momento, de sensibilizar e de gritar, vamos dizer assim, de que ela precisa de ajuda, que ela está precisando realmente de um acolhimento, de uma atenção. Então, o suicídio é um contínuo, que vai, então, desde pensamentos, gestos, ameaças, atitudes, até o ato realmente fatal. O suicídio no mundo, né, nós sabemos que
todos os anos, 800 mil pessoas se suicidam no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio em alguma parte aí do planeta e ocorre uma atitude, uma tentativa suicida a cada 3 segundos. O suicídio ele encontra-se entre as 10 principais causas de morte na maioria dos países. Ele é mais frequente entre indivíduos de 15 a 35 anos. Isso aqui para a gente na psiquiatria tem uma importância, porque é uma faixa etária onde ocorre alguns transtornos mentais, principalmente os transtornos do humor. Então, nos países de baixa renda, o suicídio é a segunda causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. E no Brasil, 3% das mortes no total, né, no total equivale, então, são 3% das mortes no total são de suicídio e equivale à terceira causa de morte. Os óbitos, então, por suicídio são 3 vezes maiores no homem, enquanto que as tentativas de suicídio são 3 vezes maiores na mulher. O que significa? Significa o seguinte: as mulheres tentam mais suicídio, mas os homens são mais efetivos, de fato, em tirar a sua vida. As taxas de suicídio, apesar da gente, né, achar que é só em jovens, não, elas são maiores em idosos mesmo. Mas, atualmente, pessoas mais jovens, na faixa etária dos 15 aos 24 anos, estão cometendo mais suicídios. E as menores taxas de suicídio, elas são encontradas em países muçulmanos, seguidas de católicos, judeus e protestantes. Isso, né, talvez o padre Anderson possa acrescentar mais para a gente, nós sabemos que um dos fatores protetores, né, para evitar-se o suicídio é o envolvimento em alguma crença, né? Essa crença, seja ela religiosa ou a crença de uma existência, uma crença de um sentido de vida. Em relação, então, à raça, os homens brancos se suicidam mais. O fato da pessoa, né, viver mais separada, isolada, como é o caso de pessoas divorciadas ou separadas, também é um risco de suicídio. E também a gente tem que estar atento porque o fato de ter um suicídio numa família, ele pode impactar de 6 a 10 outras pessoas. Então, se você tem uma pessoa que muitas vezes o provedor de uma família e se suicidou, aí você vai imaginar, então, as inúmeras consequências e problemas advindos né, desse ato aí. Quer dizer, talvez dificuldades financeiras, empobrecimento e, principalmente, desenvolvimento de doenças mentais entre os jovens, entre os filhos dessas pessoas que se suicidaram. Pesquisas mostram que crianças que perderam ou que tiveram os pais divorciados antes dos 11 anos têm o risco de desenvolver transtorno do humor, ou seja, depressão ou outros transtornos psiquiátricos na adolescência, né, no final da adolescência e início da vida adulta. No Brasil, nos últimos 20 anos, houve um acréscimo, né, de 21% nas taxas de suicídio. A cada hora, uma pessoa se mata por suicídio. Atualmente, né, nós sabemos que em torno de 11 mil pessoas se suicidam no país. As taxas são maiores, como a gente já citou, entre idosos, mas o suicídio alguns estudos já foram feitos, realizados, principalmente nas regiões metropolitanas de 7 capitais, e apontou dados muito similares ao que a gente encontra na literatura internacional, que a faixa etária, né, dos 15 aos 24 anos é uma importante faixa que houve crescimento, né, de suicídio. Então, estão aí as cidades
por ordem decrescente, onde essas taxas de suicídio elas são maiores. Também, estudos realizados apontam que praticamente 100% das pessoas, aqui 97% das pessoas que se suicidaram, elas tinham algum transtorno psiquiátrico, algum transtorno mental. E os primeiros transtornos são os transtornos do humor, que aí engloba o que a gente conhece como transtorno depressivo, a depressão, e os transtornos afetivo bipolar, que muita gente conhece como bipolaridade. Esses são os transtornos do humor. Essas são as principais transtornos, né, relacionados a pessoas que se suicidaram. Em segundo lugar, são os transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas, como, por exemplo, o álcool e outras drogas. Depois vem os outros transtornos, né, esquizofrenia, os transtornos de personalidade e alguns outros diagnósticos, porque a gente tem um problema no país talvez de subnotificação, e isso está sendo corrigido desde 2011, já é obrigatório, né, a informação, a notificação dos casos de automutilação e de suicídio, e talvez a gente possa, de fato, corrigir esses outros 3% aí, certos de que eles são de outros transtornos mentais, que não estão inclusos até agora. Qualquer que seja a causa que a pessoa vai se suicidar, 3 fatores estão relacionados. O fato da pessoa sentir-se desamparada, desesperançosa e numa situação de desespero faz com que ela possa, então, chegar a esse comportamento, né, fatal, que é o suicídio. Geralmente, as pessoas, né, que se suicidaram, elas usam alguns métodos, geralmente métodos que elas têm conhecimento, mais familiaridade, mas de uma certa forma geral, o enforcamento é a primeira forma de suicídio que é buscado por essas pessoas, depois o uso de pesticidas, armas de fogo, medicamentos e imitação. E aqui entra uma questão que a gente vem trabalhando há algum tempo, inclusive com os meios, né, com a mídia, os meios de comunicação, a questão de divulgação, né, das formas, dos suicídios, né? Porque uma pessoa pode aprender um comportamento vendo a outra fazer aquele comportamento. Então, ela pode imitar um comportamento, né? Uma pessoa se suicidou de tal maneira, ela talvez tenha essa intenção também, pode copiar aquilo ali. Isso é muito comum no nosso meio, né? De psiquiatria, psicologia. A gente cita muitas vezes a criança começa a beber, usar drogas. Por quê? Porque muitas vezes ela vê o pai fazendo isso, os pais, né, fazendo isso, e ela copia aquele comportamento. Então, isso não é diferente aqui em termos da questão das formas de suicídio, né? Você vê uma criança, vê alguém se suicidando na família, ela tem um risco grande de vir a repetir isso no futuro. Alguns fatores são protetivos, né, para se evitar, então, a questão do suicídio. O primeiro deles é a ausência de doença mental. Daí a gente chama a atenção para que as pessoas que têm problemas psiquiátricos, uma depressão, transtorno bipolar, uma esquizofrenia ou qualquer outro transtorno mental, que ela possa tratar, buscar tratamento para isso. Existe a campanha já também da própria Associação Brasileira de Psiquiatria, que visa quebrar o estigma e o preconceito em relação às pessoas que têm alguma doença mental. E então daí a importância de você ter um sistema também público que possa oferecer assistência para as pessoas que têm problema
psiquiátrico, né, o problema, alguma doença mental. As pesquisas mostram que locais que têm assistência à saúde mental, os índices de suicídio são baixos, são menores do que aqueles que não têm. Então, pessoas que têm um bom suporte familiar, pessoas que estão empregadas, né? E aí nós vivemos agora o período da pandemia em questão de desemprego, e isso vai impactar, sem sombra de dúvida, né, os índices aí futuros de doenças mentais. Então, nós, na psiquiatria, nós já estamos preocupados, chamando isso da quarta onda, seria aquela onda das doenças mentais que vão ocorrer daqui para frente. Quem tinha vai piorar e quem não tem vai desenvolver e vai aumentar mais os casos de doença mental entre a população. Então, o fato de ter também uma atividade religiosa, como eu já, né, ressaltei, também em um sentido existencial, ele é fator protetivo para que a pessoa não venha se suicidar. E quanto a fatores de risco e sinais de alerta, principalmente de um modo geral, né, mas entre crianças e adolescentes, mas de um modo geral, o abuso sexual na infância, muitas vezes isolamento social ou suicídio, né, história de suicídio na família, o histórico que a pessoa tem de tentativas de suicídio, o mesmo histórico dela de doença mental, são riscos que a gente tem que estar atentos, né, que são sinais de alerta de que essa pessoa tem um risco maior do que aquelas que não têm esses problemas de vir a se suicidar. Então, entre crianças e adolescentes, como nós ressaltamos lá atrás, que, né, atualmente tem aumentado os índices de suicídio nessa faixa etária dos 15 aos 24 anos, e, né, que são as pessoas que futuramente serão né, aí os nossos adultos e que vão levar o país adiante. Então, daí a preocupação com essa faixa etária. No caso da criança e do adolescente, alguns sinalizadores de risco de suicídio são comportamentos de automutilação, como, por exemplo, o consumo de álcool e drogas. A literatura, isso é clássico na literatura, principalmente a respeito do consumo de álcool, de que a pessoa que consome álcool, o alcoolista, né, o dependente de álcool, ele, na realidade, faz um suicídio à prestação, certo? Então, assim, o consumo de álcool e drogas entre adolescentes, muitas vezes vida sexual precoce, queimaduras, lesões que não se cicatrizam e que muitas vezes o jovem esconde isso usando roupas, né, mais fechadas, pode ser indicativo de que essa pessoa precise de ajuda, porque senão ela pode evoluir para o suicídio. Bullying, né, que é comum também nessa faixa etária, crianças e adolescentes. Como eu já falei também, suicídio na família, são situações ou são fatores de risco nessa faixa etária. Outros grupos também, ou populações mais vulneráveis, como, né, negros, LGBTI, moradores de rua, são grupos também de risco para suicídio. E não poderíamos deixar de falar atualmente, né, sobre a mídia social, que, de certa forma, ela influencia na autoestima e na autoimagem de crianças e adolescentes. Então, nós não podemos deixar também de ver o lado positivo, né, da mídia social, porque os adolescentes, as crianças e os adolescentes têm particularidades, a maneira deles de se comunicarem através das redes sociais, WhatsApp, Facebook, através do Instagram, né, eles podem se comunicar e trocar boas, né, mensagens, mas acontece que existe o outro lado da mídia social que pode induzir essas pessoas a comportamento suicida, né? Recentemente a gente teve algumas dessas situações aí na mídia social, induzindo as crianças e os adolescentes a tirarem a própria vida.
Então, como a gente poderia abordar, então, um jovem, né, com situação de automutilação? Eu vou falar apenas, né, no geral, talvez o padre Anderson e o Elias pode, né, aprofundar um pouco mais sobre isso, mas assim, tá atento, né, da identificação de alguma doença mental que esse jovem possa estar tendo, e por isso mesmo ele tem esse comportamento de automutilação, que seria gestos, tá, dentro de um contínuo, né, do contínuo do suicídio. Então, levar esse jovem para tratamento, debater sobre essa questão, né, da autoagressão desse jovem, fazendo essas perguntas que eu coloquei aí embaixo, né, que eu não vou ler e repetir para vocês, mas é importante ouvir esse jovem, ter uma escuta de mais empática, né, no sentido de você se colocar no lugar daquele jovem, imaginar o que ele está sofrendo, para que você tenha condições, então, de começar esse diálogo e de abordar o assunto com ele, de levantar um debate. Então, alguns indicadores, né, de que essa pessoa, que esse jovem possa estar necessitando, então, de ajuda, seria o isolamento, às vezes queda de rendimento escolar, né, atração muitas vezes por comportamento de risco, como sair para o uso de bebidas e drogas, e muitas vezes envolvimento com, com direção em alta velocidade, que isso é constante entre os jovens, né, o índice de acidentes no trânsito por causa dessa combinação álcool e drogas é grande, e muitas vezes talvez antes disso talvez não seja avaliado que esse jovem estaria na realidade num comportamento autodestrutivo a partir do momento que ele está se colocando nessa situação de risco. Então, para prevenir o suicídio, algumas ações podem ser realizadas, né, através dos familiares ou mesmo através das próprias organizações, como, por exemplo, aumentar o contato sócio-familiar, buscar seguir o tratamento adequado se a pessoa tem uma doença mental, né, conduzir, auxiliar nesse tratamento, envolvimento com alguma atividade religiosa, mesmo isso não significa, né, eu sou cristão, católico, mas as pessoas não precisam necessariamente elas terem uma religião, elas precisam buscar uma existência espiritual, né, para elas, que tenham a atividade religiosa, porque isso é cultural. Eu recebi essa educação dos meus pais, e não significa que as outras pessoas tenham que seguir, mas elas precisam ter um sentido de existência, uma busca espiritual, sentido de existência da vida. O que eu estou fazendo aqui? Né? O que significa essa vida para mim? Por que foi me dada essa oportunidade de estar aqui? Então, acho que isso é uma coisa divina, né? E sobre todos os aspectos. Então, as pessoas devem cultuar isso aí. Iniciar algumas atividades prazerosas que tenham significado, reduzir, obviamente, né, a questão do consumo de álcool e outras drogas. Então, para aquela pessoa que já está ali se suicidando, para quem já presenciou, para quem está vivendo o suicídio, né, quer dizer, aquela pessoa que se suicidou, que tem ali ao seu lado uma pessoa que se suicidou, ela deve buscar ajuda através do SAMU, porque o suicídio é uma emergência, mesmo a tentativa de suicídio, né, ela é uma emergência médica. Essa pessoa tem que ser abordada por equipes especializadas. Aqui em Vitória a gente tem uma equipe especializada para abordar essas pessoas, principalmente ali na Terceira Ponte, né? O Corpo de Bombeiros tem uma equipe especializada para fazer esse primeiro contato e depois o SAMU remover essa pessoa para no caso da tentativa, né, de suicídio,
para uma emergência médica. Qualquer emergência médica, serviço de emergência médica deve acolher essas pessoas com tentativa de suicídio. Uma vez concretizado, obviamente, né, o suicídio, o SAMU também deve ser chamado, ou o próprio Corpo de Bombeiros, para poder, então, né, verificar as causas e dar andamento né, a questão daí do fato concretizado em si, das questões, né, de legais aí, relativas ao corpo. Então, para aquelas pessoas que estão vivenciando problemas de angústia, depressivos, ou que, né, passa pela cabeça que não vale a pena viver, que é melhor tirar a vida, existe o serviço online, ou serviço de telefone também do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é parceiro da ABP, né, do CFM, nessa campanha, que a pessoa pode ligar, onde ela recebe um aconselhamento online e orientações de onde buscar ajuda. Então, era isso que eu tinha que passar para vocês. Obviamente, né, meus colegas vão acrescentar muito mais. Agradeço pela atenção e vou estar aqui para a gente fazer o debate em seguida. Doutor Valdir, muito agradecido e avisando ao pessoal que está assistindo aí, nossos participantes, que pelo chat podem fazer suas perguntas, né? Existe uma administração dessas perguntas aqui e serão repassadas ao final, certo? Ao final das 3 palestras, a gente repassará as perguntas que nossos moderadores aqui entenderem por melhor fazer. Passo a palavra agora ao padre Anderson Gomes, para abordar a questão sobre o aspecto religioso, espiritual, que o próprio doutor Valdir, no final, já deu um gancho para isso aí. Boa noite, Marcos. Boa noite, doutor Valdir. Boa noite, Elias, todos aí presentes, né? É interessante que o meu papel aqui hoje é uma reflexão como religioso. Cada um olha a vida a partir do ângulo que você tem, né? E a vida tem vários ângulos. O meu ângulo é a partir da religião, não uma religião, às vezes, cega, que pode se tornar, infelizmente. Nós vemos muito isso na história bíblica. Religiosos e religião que pode, em vez de religar, pode levar à perdição. Inclusive, algumas seitas e líderes religiosos que incentivaram o suicídio de massa, né? Buscando aí a salvação. Falar de religião, de Deus, e nessa ótica, neste mundo tão plural, é muito complexo. Antes de mais nada, eu não quero falar aqui a figura do suicida em si, porque ele está no meio de um lugar, de uma sociedade. Me chama a atenção os dados do Dr. Valdir, que somente de esquizofrenia, acho que são 10%, se não me falha a memória, é bem mínimo a possibilidade dos que levam ao suicídio. E a grande maior parte das pessoas são transtornos de humor, ligados realmente ao relacionamento, à vida. É isso que chama a atenção. O que eu quero trazer à tona é o papel enquanto sociedade. Eu sei que o vinho não é mal por si só, a água não é má por si só, a bebida não é má por si só, depende do uso. A sociedade não é má por si só. Mas a forma como nós estamos vivendo talvez tenha provocado isso em muitas pessoas. Só que uma mudança de comportamento, ela não se dá em uma geração, em uma sociedade, não se dá de uma hora para outra. Ela vai sendo construída. O que estamos colhendo hoje, embora sempre houve suicídio na história da humanidade, o que colhemos hoje são frutos de consequências de decisões feitas há muito tempo. Antes de mais nada, não tem condições de não falar a partir de Jesus Cristo. Para alguns, é um líder. Eu sei que pode outros credos que talvez não... Pode até respeitar, mas eu, como cristão, vejo como Deus. E se é como Deus, a sua palavra para mim tem um peso. A missão dele nesta terra foi esta. Eu vim para dar vida e tenho vida em abundância. Esse é o papel. O papel da religião e o papel das pessoas é descobrir a vida.
Só que o problema é aí, o que é a vida? A vida está ligada à felicidade. E um dos motivos do transtorno de humor é a busca pela felicidade. E que muitas pessoas não conseguem entender o que é a felicidade. Ao colocar a felicidade em aspectos terrenos, tudo isso vai me colocar uma dependência e não uma liberdade. Eu tenho convicção disso, que até hoje ninguém melhor expressou a felicidade do que o próprio Jesus Cristo, no seu grande sermão chamado o Sermão da Montanha. Ali nós colocamos e entendemos um pouco não, o sentido da vida e o sentido da felicidade. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os mansos, assim por diante. Quando uma pessoa, quando uma sociedade, ela afasta desses princípios, ela vai gerando cada vez mais pessoas angustiadas, deprimidas, depressivas e, consequentemente, podendo chegar à tentativa do suicídio, da morte. Chama a atenção que a tentativa é muito grande, nem todos chegam ao suicídio. Mas o que a pessoa quer com isso? Ela quer acabar com aquilo ali, aquilo que está consumindo. E hoje nós não temos condições mais de fugir. Quando você falava do bullying, doutor, no meu tempo, a gente sofria bullying também, né? Na sala de aula, na escola. Só que a gente ia para casa, ao terminar, ninguém mais entrava em contato. Eu não tinha mais relação com os meus alunos, os colegas de turma. Só aqueles que moravam perto de casa. Então eu ia para minha casa, eu tinha meu nicho ali que eu me isolava. Hoje, no mundo digital, não é possível se isolar de nada. E isso vai fazendo com que a pessoa ela se consome cada vez mais e não consegue lidar com essas frustrações. Na Bíblia, nós temos alguns relatos de suicida. 2 eu chamo a atenção. O rei Saul, uns dizem que ele se suicidou, mas o outro acabou terminando de matá-lo. Mas, no fundo, o que estava ali por trás da morte desse homem? Um homem que conquistou um povo, uniu um povo, primeiro rei de Israel, um homem carismático, mas também se tornou muito violento nas palavras. E a inveja, no caso de Davi, quando vai surgir, que vai provocar nele uma frustração. Ou seja, eu tenho tudo, consigo tudo, mas de repente vem outro e concorre comigo. Se eu falar das redes sociais, as redes sociais vêm potencializar a concorrência. Não que ela seja má em si mesma, mas se eu não bem usá-la, ela se torna uma arma para mim. Então, eu começo a ver e a invejar o que o outro tem, o que o outro faz, assim por diante. E para muitas pessoas, esse sentimento vai tomando conta. Estamos falando do suicídio, mas o suicídio é o ponto final. Vamos tentar ver as causas que faz chegar as pessoas a esse ponto. Essas angústias, as depressões, a falta de vida, de felicidade, porque estão pautadas nesses pontos. A inveja é uma delas. Uma outra pessoa na Bíblia que se mata, o famoso que traiu Jesus Cristo, o Judas. Mas eu chamo sempre a atenção, tanto Judas quanto Pedro, ambos e os apóstolos, eles fizeram a mesma coisa, ambos traíram Jesus Cristo. O que fez Pedro não continuar vivo e Judas se matar? Judas, ele tem um sentimento, ele fica ressentindo, e isso é de culpa. Se culpa e o ressentimento. Já Pedro, ele se culpa, mas ele reconhece o seu erro e se arrepende. Arrependimento é diferente de você ressentir aqueles sentimentos. E olha que atendendo pessoas, como padre, a gente atende muitas pessoas, e a gente atende a intimidade das pessoas. Nós atendemos e ouvimos os bastidores das pessoas, em que a grande maioria da sociedade não conhece. E onde vê ali, é muito complicado e complexo ver pessoas que não sabem lidar com arrependimento. Eu costumo dizer que uma das piores dores do ser humano é arrepender. E como no mundo midiático, de repente a minha vida é exposta num meio em que não consegue se apagar. Não consegue se apagar. O que na minha escola, lá no passado, eu saía da escola, ia para casa, beleza, acabou ali. Hoje não. Hoje se publica alguma coisa, seja por inveja que provoca em mim, ou seja,
por esse sentimento que me faz culpar cada vez mais, eu não consigo me arrepender, a minha vida foi exposta de tal maneira. Pensar na morte é algo muito possível e isso atinge a todo mundo. A quem está hoje um grande nome, uma liderança, uma pessoa de destaque, e de repente a sua intimidade, o seu erro, sua fraqueza vem à tona. Ninguém está livre desse sentimento. Ninguém está livre dessa possibilidade de passar na cabeça que, olha, eu quero acabar com isso. Na verdade, o suicida, a igreja entende muito isso, ele está querendo acabar com aquele sentimento, com aquele momento. Ele não quer, no fundo, acabar com a vida dele. Ele quer outra vida. Só que ele quer viver intensamente. O que é a vida? E aí eu volto na pergunta inicial. O que é a vida? Tem uma frase do século IV que eu gosto tanto. É de um padre da igreja chamado Irineu de Lyon, na França. Uma frase que para mim é emblemática, ela resume muitas coisas. Ele fala o seguinte: a glória de Deus é o homem vivo. E a vida do homem consiste na visão de Deus. Eu repito. A glória de Deus é o homem vivo. E a vida do homem consiste na visão de Deus. Em outras palavras, o que glorifica Deus é o homem vivo. Mas o que é o homem vivo? A vida do homem consiste na visão de Deus, em ver Deus. Ver quem? O Cristo. Então, quanto mais eu me aproximar dos princípios cristãos, que para mim não são excelentes, são sublimes, embora tenham princípios belíssimos em outros credos, outras religiões, mas o Cristo, no meu ponto de vista, ele é perfeito nesse ponto. Quanto mais me aproximo desses princípios, mais vida eu vou ter. E a vida consiste em quê? Em morrer para si mesmo. Aí pode ser uma contradição. O cristianismo fala de vida, mas ao mesmo tempo fala da morte. Não é possível ter vida sem morte. Um dia desse eu estava fazendo uma pregação, uma homilia, e eu falava sobre a morte aqui na paróquia, e aí depois uma pessoa veio procurar em mim, em particular, em box, né, nas redes sociais, dizendo que a minha fala foi boa, mas preocupante, porque eu falava da vida que passava pela morte, mas poderia atiçar a um deprimido ao suicídio. Mas a vida cristã, a vida do ser humano, passa pela morte. E se eu não alimento essa morte, que morte é esta? A morte dos meus instintos. O ser humano é aquele que tem que dominar os seus instintos. Ao contrário das outras criaturas, que são instintivas pela própria natureza, e ela desenvolve a si mesma, nós precisamos de controle. E quando uma sociedade, uma pessoa, ela cresce, liberta desses princípios, com a liberdade, possibilidade total dos seus instintos, o ser humano se perde. O ser humano ele precisa ser moldado, conduzido, não é colocado numa forma, mas ele precisa ser educado. E a educação, ela passa pela vida de Cristo. E aí, a glória do homem, a glória de Deus é o homem que vive. E a vida do homem consiste na visão de Deus. O ser humano tem que, então, nós enquanto sociedade, nós como pregadores, nós como anunciadores, seja em qualquer instância de sua profissão, é ajudar as pessoas a verem a vida. E o que consiste a vida? E aí outra mensagem de Jesus Cristo, que para mim é fundamental e que está por base do suicídio de todo ser humano, ele nos fala sobre o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu, nos meus 15 anos de padre, nos meus 45 anos de vida, eu tenho percebido cada vez mais que nós, geração, pelo ser humano, nossa sociedade de hoje, cada vez mais, nós não sabemos amar. O não desenvolver para o amor pleno frustra. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e Deus é amor. Deus é amor. E nós só seremos plenos quando nós amarmos. Se eu não aprender a amar, qualquer angústia que seja, vai poder tomar o meu coração. Eu não estou falando que os angustiados não sabem amar, mas o amor é o caminho. E aí São Paulo, não tem ninguém melhor do que São Paulo, que decifrou, que escreveu, significou amor. Nós temos histórias, poemas, poetas ilustres no mundo afora, que falam histórias belíssimas de amor, sobre o amor. Mas quem, no meu ponto de vista, melhor qualificou o amor foi São Paulo. Então, como é que eu sei que eu estou amando?
Quero fazer aqui, talvez, um exame para saber se eu vou, talvez, chegar ao ponto de pensar em morrer. De São Paulo, o amor é paciente, bondoso, compassivo, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E aí eu vejo, nós cada vez mais somos impacientes. A maldade é cada vez mais presente no nosso coração, a raiva, alegrar-se com o outro, esperar. O amor tudo espera. Um povo, uma sociedade que não espera. E nós não vamos alimentando a espera nas pessoas. A gente vai permitindo que a liberdade dessa sociedade, para se libertar do jugo da religião, da igreja que escravizou muito a humanidade na Idade Média, para que a gente possa então liberar, sair da idade das trevas. Vamos iluminar todo mundo. Vamos deixar que todos façam tudo. E essa permissividade não é amor. E eu tenho que aprender, muitas vezes, a alimentar a espera. Acreditar. São elementos, são atitudes fundamentais. Isso começa onde? Dentro de casa, na família. Um ser humano ele é formado dentro de um lar. Qualquer outro animal, você pega um gato que que está criado na África, no Japão, ou em qualquer outro lugar do mundo, esse gato vai crescer e vai fazer miau. Em qualquer lugar. O ser humano não. O ser humano, ele coloca em qualquer lugar, ele precisa de outra pessoa, de relacionamento para realmente se desenvolver. Até a língua, a fala, ele depende, se não vê alguém que fale, ele não escute, ele não vai falar. Nós somos frutos de relacionamento. E esse relacionamento, ele passa pelo amor. Ele é o amor que nos planifica. Mas se eu nasço e cresço num lar onde não sou amado, numa sociedade em que eu não sou amado, onde não me apresentaram o amor, eu vou pensar, consequentemente, não vou ter sentido da vida e a possibilidade da morte é tranquila, vai ser muito presente. Então, aprender a amar e falar que isso está ligado à vida, que é a vida do homem. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida do homem consiste em amar, e quando eu amar, eu serei pleno. Meus irmãos, estou na igreja. Já virou uma pregação. Isso para mim é a solução de todos os nossos problemas. Sim, teremos dificuldade consequente, com certeza. Em relação ao suicídio na história da igreja, houve na Idade Média em que não se fazia-se muito os velórios. Mas nunca foi oficial da igreja, nunca foi uma orientação oficial da igreja impedindo o sacerdote de poder ir ao cemitério. Mas muito isso aconteceu no passado. Embora, como disse, nunca foi uma decisão da igreja. Com o passar do tempo e também vindo as ciências, a psicologia, assim por diante, a igreja vai beber dessas fontes. A gente vai perceber o quê? Uma pessoa que chega a esse ponto de tentar o suicídio é uma pessoa que perdeu o sentido da vida e que não é amada. E ela sai tão fora de si que eu não posso, a princípio, pensar que esta pessoa ela está em sã consciência. Uma pergunta que pode ser até perguntada, né? Alguns, no mundo religioso acontece muito para nós. Muito. Vai para o inferno. O medo que as pessoas têm nesse sentido impede algumas de fazer, mas também outras que cometem. A igreja vê que essas pessoas estão tomadas de tal sentimento de angústia, de pavor que seja profundo, que não é tão sã consciência aquela pessoa. Quem somos nós, seres humanos, para dizer que alguém está no inferno ou que está em morte eterna? Nós podemos ter elementos, princípios, nos nortear, mas enquanto um cristão, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Não posso. E nós incentivamos, sim, a rezar por todos. Nós, católicos, né, nós temos a prática de orar pelos mortos. Outros credos não fazem isto. Mas nós somos orientados a rezar pelos nossos falecidos, quer tenham se matado ou não. Porque nós podemos, essa igreja que caminha, se une à igreja triunfante e à padecente. Por isso, nós hoje, eu já fui a vários velórios, cemitérios, enterros de pessoas suicidas, rezamos, suplicamos a misericórdia de Deus,
porque acreditamos que aquela pessoa que chegou a tal ponto foi tomada de tal sentimento que ela por si só não faria isso se tivesse uma consciência mais serena. Agora, por que ela chega a esse ponto? Vida, amor. São dois principais, eu acho que devemos trabalhar. Nós não sabemos viver. E aí, doutor, você falava dos jovens, que é a maioria. Nossa juventude hoje é uma juventude, a geração que não está sendo educada emocionalmente, não sabe lidar com as emoções, não sabe lidar com as frustrações. Quem conhece mais as teorias das gerações, né? Builder, X, Y, assim por diante, né? Baby Boomer, essas gerações, ou seja, saímos de um extremo, fomos para um outro extremo. Os pais desse tempo de agora são imaturos e não conseguem, querem amar os filhos, como se diz de amar os filhos, é de deixá-los fazer coisas que eles não faziam no passado. Perderam suas mãos, perderam a rédea. Como eu falo sobre isso, eu falo da minha experiência de vida, que não é exemplo, mas eu fui criado de uma forma meio rigorosa, meus pais, sabe, o rigor, o olhar, meu pai já sabia se que podia fazer ou não, levantar a voz dentro de casa de forma nenhuma, são leis. Lá em casa aprendemos a aprender com a lei de Deus. Já que o senhor fala do advogado, né, doutor? Para falar para advogado tem que falar de lei, né? Então, advogado, existe uma lei suprema, que é a lei de Deus. Que a lei de Deus se resume só em uma coisa: amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo. Somente isso. Fazendo esse paralelo e tendo isso dentro de casa formalmente, eu consigo lidar muito melhor, educar e formar um ser humano com mais propriedade. Vida e amor. Acho que são esses dois elementos assim que são necessários para aprendermos. Para mim, como referência, não tem vida melhor do que o Cristo viveu, embora sofreu, porque amou. E todo mundo que for viver como ele vai sofrer, porque a sociedade, o homem, não está preparado e não quer amar, por incrível que pareça. Nós desejamos, precisamos amar, mas nós temos medo do amor. Nós fugimos do amor. Por isso, pode chegar a esse ponto. Acho que é isso. Falei demais. Marcos, está desligado seu áudio. Muito obrigado, Padre Anderson. Interessante que eu estou olhando aqui no chat é que as pessoas estão aproveitando a palestra, não estão nem perdendo, não estão nem formulando muitas questões, estão dialogando entre elas, né? E tá assim, diferente de muita coisa que eu já vi, diferente para o bem, né? Não que perguntas não sejam bem-vindas, claro que elas são bem-vindas, mas eu estou ouvindo muito comentário. Tá ótimo por enquanto aí. Vamos lá, gente. Agora vamos com Elias Gomes, psicólogo, psicoterapeuta e life coach aí, que está se tornando nosso parceiro já tem algum tempo, né, Elias? Verdade. Essa pandemia aí, ela fez com que todo mundo ficasse isolado, isolamento social, e criou um problema sério de saúde mental, penso eu, sabe? Tenho observado isso. Os números de atendimento que você mesmo tem feito na Caixa de Assistência dos Advogados aumentou bastante. Qual a palavra? Mais que dobrou. É a quarta onda que o doutor Valdir mencionou. Bem, boa noite a todos. Obrigado, doutor Marcos Torim, pelo convite, presidente da Comissão da Saúde, os demais membros da Comissão da Saúde. Também saúdo aqui o doutor Aloísio Lira, né, nosso presidente na CAAS. E aqui saúdo também o doutor Valdir Campos e o padre Anderson Gomes. Bom, muito do que, de certa forma, eu havia preparado já foi dito, principalmente os dados estatísticos. Então, a minha apresentação ela vai ficar um pouco mais restrita, né, no tempo em função disso, mas foi apresentado com ótima qualidade e os números são muito interessantes serem apresentados para a gente ter uma dimensão, né, do tanto que este problema que a sociedade vive, né, mas também vendo como, de alguma forma, está sendo cuidado, como está sendo tratado, né, de uma maneira que antes não era tanto, tá? Mas essas campanhas, por exemplo,
elas são fundamentais e fazem com que saibamos minimamente como lidar com pessoas que, de alguma forma, manifestam alguma coisa ligada à temática do autoextermínio. Então, é um pouco disso que eu estou me propondo a falar aqui. Tá? E diretamente, já falando sobre que o pensamento suicida não é normal, não é da nossa natureza trazer o autoextermínio como uma solução para a nossa vida. Tá? Em nenhuma circunstância, por mais grave que tenha sido ou que esteja sendo o que a pessoa está vivendo, mas o pensamento suicida não é normal. Do momento que ela passa a ter esse tipo de pensamento, é porque, de alguma forma, algumas barreiras, alguns mecanismos de defesa, de enfrentamento das dificuldades, já estão sendo vencidas. Tá? O pensar em morte, digamos, sim, é natural. Eu posso pensar na minha morte e, com isso, eu posso pensar no planejamento da minha empresa, no futuro, da minha família, do meu patrimônio, né? Posso fazer um testamento. Então, é uma forma, digamos, entre aspas, saudável de pensar em morte, porque é algo que todos nós, um dia vai acontecer com todos nós. A gente só, né, não sabe em que momento e em que hora, mas que vai acontecer, vai acontecer. E é importante, inclusive, que saibamos viver com essa realidade para que possamos até ter uma qualidade melhor de vida, né? Sabendo que, aproveitando o presente momento, né? Que realmente é um presente para todos nós a cada dia. Então, a gente pensando em morte, de certa forma, estamos pensando em vida e aproveitando da melhor forma possível. Então, não é nada justificável ou pensar em suicídio, né? Digamos assim. Né? E que sempre, em geral, sempre há uma presença de algum tipo de transtorno mesmo, na grande maioria desses, quando ocorre esse tipo de pensamento. Daí a necessidade de uma busca, de uma indicação para um tratamento. Um outro ponto a se destacar, que é muito relevante, é que a pessoa que manifesta, de alguma forma, o interesse, né, a intenção no autoextermínio, ela sempre está em dúvidas. Ela sempre está em dúvidas. Enquanto ela está viva, enquanto ela está, de alguma forma, falando direta ou indiretamente, ela não tem a plena convicção de que é o melhor caminho. Eu teve um caso, que, rapidamente falando aqui, que eu atendi um paciente durante 3 anos. 3 anos. E a primeira vez que ele pisou no consultório, ele já trouxe essa intenção. E de uma maneira muito clara. Eu vou me matar. Eu vou me matar. Só que ele estava buscando já a terapia. Né? Então, por que ele estava buscando a terapia, de alguma forma? Eu sabia que, obviamente, havia essa dúvida. Tá? Mas ele trazia isso, só que ele não manifestava que havia essa dúvida, ele manifestava a convicção. No fundo, de alguma forma, ele esperava que algo pudesse ser dito, que alguma coisa pudesse ser trabalhada, que ele saísse desse contexto. E foram assim, durante 3 anos, durante esse período, ele aparecia não semanalmente, infelizmente, era quando ele desejava, praticamente, e eu não me negava a atendê-lo, apesar de que o ideal é uma sequência mesmo, semanal. E depois de 3 anos ele abandonou, ele sumiu, não perdi o contato, ele mudou o telefone, e 1 ano depois eu encontrei uma pessoa que o havia me indicado, essa pessoa não estava na cidade, ela retornou, e eu havia pedido contato também, ela me procurou, e aí eu fiquei sabendo que ele estava vivo, que ele tinha feito uma virada na vida dele, um 180. Na verdade, ele acabou, nesse caso específico, não há problema falar, porque eu não estou abrindo o nome de ninguém, mas apenas para exemplificar, ele assumiu algo que ele nunca tinha colocado no consultório psicoterápico, ele assumiu uma homossexualidade. E isso, de alguma forma, fez com que ele se mantivesse, né, num outro contorno para a vida e de uma maneira, digamos, saudável.
saudável mentalmente, eliminando aí esse pensamento suicida. Tá? Eu quero destacar aqui alguns fatores de risco que são predisponentes ao suicídio. Então, são os transtornos psiquiátricos, o uso de substâncias psicoativas, algumas coisas já foram ditas, né, como o suicídio na família, o abuso físico e sexual, a perda do genitor, como também foi dito aqui, numa fase principalmente até 11 anos de idade, né? O isolamento social, que é algo que estamos vivendo mais premente até pouco tempo, e que realmente tem elevado o índice de óbitos em função dessa causa do suicídio, né? O abuso de álcool. Os fatores que a gente pode destacar como precipitantes seriam desilusão, são entre eles os principais, né? Desilusão amorosa, separação conjugal, que é um outro fator também que muito se elevou nesse período de pandemia, né? Isso foi um fenômeno praticamente em todo o mundo, começou na China, né, que destacou esse aumento das separações, e aqui no Brasil não é diferente, não foi diferente, está acontecendo isso, infelizmente, né? E que é um fator precipitante. Conflitos relacionais, a derrocada financeira, perda de emprego, que é algo também que muito aconteceu no Brasil e em outros países, inclusive nos Estados Unidos, até de uma forma maior, né? Mas lá se perde mais rápido e se retorna mais rápido. Mas aconteceu uma perda muito grande lá também. Desonra e vergonha. Especificamente para os advogados, eu tenho um dado sobre uma pesquisa americana que foi feita pela Commission Law Assistance, que é uma espécie de OAB americana, em que identificou-se que entre advogados que haviam se suicidado, 28% deles tinham depressão, 19% transtornos de ansiedade e o restante 23%, transtornos diversos, como transtorno bipolar, borderline, entre outros. Okay? É um dado específico aí que são poucos que têm informações ligadas especificamente à classe dos advogados. Tá? Um pouco falando sobre prevenção, ela se dá em 3 níveis. Tá? No nível mais universal, digamos assim, né? Que é a conscientização, a redução de acessos a meios letais e a segurança arquitetônica. A gente vê que vários países, inclusive, têm já um planejamento para as pontes, por exemplo, onde acontecem muitos suicídios, então elas já têm uma arquitetura de forma tal que vai mitigar, né, o suicídio. A prevenção seletiva, né, que está voltado mais para pessoas já com transtornos mentais declarados, condições de saúde associadas ao suicídio, e a prevenção mais individualizada, o nível mais indicado, que é o acompanhamento de pessoas que tentaram o suicídio, a restrição também a acessos aos meios letais e ao tratamento. Tá? Algumas crenças equivocadas em relação ao suicídio, é importante destacar. E é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Se eu perguntar para a pessoa se ela está pensando em suicidar, de alguma forma eu poderei induzir essa pessoa ao suicídio? Não, de forma nenhuma. Isso não vai induzir. E, pelo contrário, é muito importante que você pergunte. A pessoa que você está perguntando, ela não vai falar, eu não tinha pensado nisso, você me deu uma ideia. De forma nenhuma ela vai falar. Se ela realmente pensa, ela vai falar, na grande maioria das vezes, algumas podem segurar a informação, mas pelos atos dela, pelas outras coisas como ela se comporta, o que ela exprime opinião sobre outras coisas, ela pode sim, de alguma forma, estar falando, né, de alguma maneira, dessa intenção suicida.
mas não tem nenhum problema perguntar. Eu recomendo, se você está percebendo alguma coisa assim, é porque os sinais já estão muito claros, praticamente. Né? É como se fosse uma febre, quer dizer, a pessoa está com 38,5, está com 39, você já está percebendo. Não tocar, você já está perto. Ela não está com 40 ainda, mas você já está percebendo que a febre está aumentando. Então, é um momento a intervir. Tá? Uma crença que, se a pessoa está ameaçando, né, às vezes para manipular de alguma forma um contexto. Não, as pessoas, elas, em geral, elas não fazem isso. Elas dão sinais verbais ou não verbais. A intenção não é exatamente manipular. Pode acontecer? Até pode acontecer no menor grau, mas vamos lembrar sempre que essa pessoa ela está em dúvidas, ela está pedindo socorro, e de alguma forma ela faz isso de maneiras diversas. Uma delas pode ser uma tentativa de manipulação. Tá? Uma outra crença é a pessoa que quer se matar, se mata mesmo. Olha, esse tipo de crença pode nos levar a uma espécie de imobilismo terapêutico. Tá? A gente simplesmente pode não dar mais atenção a ela, achar que se ela for resoluta, ela vai efetivamente fazer, e como ela não está fazendo, isso não vai acontecer. Não, vai acontecer sim, se nada for feito de alguma forma. Tá bem? No lugar, uma outra coisa, eu posso fazer uma espécie de empatia reversa, né? No lugar dela, eu faria a mesma coisa. Eu tive uma perda muito grande financeira, eu perdi um ente da minha família muito grande, que me dói muito, e eu faria a mesma coisa. Bom, isso, de alguma forma, não vai ajudar, não vai contribuir, a gente vai cair num julgamento em relação a ela, e não vai agregar, não vai fazer com que ela possa sair dessa dificuldade. Bom, mas aí fica a questão, né? O que fazer, o que eu posso fazer, então, minimamente para essas pessoas que manifestam? Tá? Bom, perguntar, né? Se você perdeu as esperanças, você está efetivamente pensando em acabar com a sua vida, ou seja, eu preciso questionar, preciso suavemente, delicadamente, né? Mas é importante tocar nesse assunto para que ela sinta também, de alguma forma, que você está percebendo que você pode auxiliar, pode, de alguma forma, apoiá-la nesse momento de grande dificuldade na vida dela e que ela não consegue enxergar um caminho. Né? E, da partir daí, você ouvir sem julgar o que está sendo dito. Né? Não adianta, por exemplo, ela colocar as razões dela e a gente falar, poxa, mas isso aí não justifica. Olha só, eu tenho um vizinho aqui que ele tem uma vida muito mais complicada que a sua. Né? Ou olha para a sua vida, você tem uma família linda, você tem patrimônio, você tem, sei lá, formação, você tem reputação, conhecimento na sociedade. Olha, isso não ajuda. Gente, é muito comum a gente falar ouvir de pessoas sobre relatos de suicídio de outras pessoas, em que a gente ouve assim, olha, fulano que suicidou, a gente nunca imaginou, ele estava sempre sorrindo, ele estava sempre gentil, sempre educado, né? E de repente ninguém entendeu. Então não é fácil também identificar, né, esse perfil, por isso que é importante esse diálogo, esses questionamentos, e ouvir, né, aprender a ouvir sem julgamentos. Né? Uma outra coisa a fazer, então, é afastar os meios, né? Efetivamente, mantê-la tanto quanto possível distante de cordas, de facas, de armas de fogo, entre outros, porque isso sim pode potencializar. A pessoa precisa de meios para efetivamente concretizar. Né? E algo muito importante que pode ser feito, muito importante, o doutor Valdir falou um pouco sobre isso, né? Mas que é exatamente a conexão. Né? É dar a essa pessoa a oportunidade de se reconectar com a vida, com as pessoas. Né? Inicialmente, eu estou aqui com você, pode me ouvir, eu estou aqui para te ouvir, pode falar comigo, ou se eu não puder estar com ela, eu vou falar, olha, eu vou chamar uma pessoa aqui que vai estar contigo, vai te acompanhar. Né? Então, buscá-la, fazer com que ela tenha conexões com outras pessoas, né? Para que ela possa oxigenar, né, a esperança dela. Né?
Da mesma forma, a gente pode falar na conexão com a própria espiritualidade, né? De alguma forma, ela buscar, seja qual for a religião que ela professa, né? Mas buscar como um meio também para que ela possa ter aí uma saída para esse drama, né? Seguir o tratamento psiquiátrico e psicológico, exercer outras atividades. Então, é algo que a gente pode, de alguma forma, orientar, né? E, só para finalizar, eu gostaria de falar sobre os 4 passos que são inevitáveis que essa pessoa passa, né? Primeiro, o suicídio ele acontece por uma dor insuportável, né? Nós falamos de algo insuportável, né? Amanhã eu tenho uma prova, uma matéria que é insuportável, né? Ou às vezes eu vou ter uma reunião com uma pessoa que às vezes eu acho insuportável, alguma coisa assim. Mas a gente fala isso, mas a gente suporta, a gente enfrenta. Essa pessoa, ela não está dando conta dessa dor, que se tornou um sofrimento para ela, né? E ela tem uma dificuldade enorme, então isso se caracteriza um passo. Toda pessoa que suicida, ela está enfrentando para ela aquilo que é uma dor insuportável. E que, necessariamente, aquilo que é insuportável para ela, talvez para um de nós não seria, né? Para um de nós teríamos aí uma certa leveza para lidar com essa dificuldade. Agora, para ela, não. E a gente precisa entender e respeitar isso, né? Um outro passo que ocorre é a falta de esperança, né? Ela tem essa dor e ela não crê que algo possa mudar essa dor, em nenhum acesso, tá? Seja por contato com pessoas, com espiritualidade, ela perdeu a esperança. Muitas vezes ela já tentou de tudo, né? Nos meios que ela encontrou até então, e não viu o que pode salvar. Tanto é que não é incomum pessoas que tentaram o suicídio, não lograram êxito, e depois tentam novamente, com o passar do tempo, porque a dor continua, e continua a falta de esperança em resolver essa dor que para ela é eterna, né? E o terceiro passo, um pouco do que eu falei aqui, que é essa falta de conexão. A pessoa efetivamente sente só. Gente, nós somos pessoas de relacionamento, nós somos pessoas que precisamos, de alguma forma, expressar, precisamos, como o padre disse aí, nós precisamos ter o nosso amor em movimento, né? Vocês devem lembrar daquele filme do Náufrago, do Tom Hanks, em que ele ficou ilhado só, e ele pegou uma bola, se não me engano, uma bola de basquete, e desenhou lá, que era o Wilson, né? E ele conversava com o Wilson, e ele demonstrava os sentimentos, as emoções dele. Ele ficava com raiva, ele brincava, ele xingava. Então, de alguma forma, ele estava movimentando as emoções dele ali, né? E isso é muito saudável para todos nós. Nós precisamos colocar em movimento as nossas emoções, equilibrá-las, logicamente, tanto quanto possível, cada vez mais, através das buscas do desenvolvimento pessoal que vamos tendo, mas é uma maneira de mantermos também saudáveis, né? E o 4º passo, já foi dito, que é acesso aos meios, ou seja, então ela passa por essa dor insuportável, por essa falta de esperança, pela falta de conexão, e ela acaba chegando ao meio, que efetivamente é onde ela pode vir a óbito, né? Se ela passar por todas as etapas, tá bem? Bom, então, ela fala, até acho que eu me alonguei um pouquinho mais, a proposição não era essa, mas era o que eu tinha aqui para trazer para vocês aqui. Agradeço a oportunidade e, caso tenha perguntas, estamos à disposição. Se alongou não, Elias, foi muito bom, como todos os outros, como o doutor Valdir, Padre Anderson também. Doutor Valdir, tem uma pergunta aqui, que é o seguinte, tem um relato aqui. No Espírito Santo, nos anos de 2017 a 2019, houve um aumento significativo de suicídio na faixa etária de 10 a 19 anos, crianças e adolescentes, conforme os dados da Secretaria de Saúde. Grande parte disso é associada ao estresse. Aí a pessoa pergunta, será que essa situação de isolamento social que vivemos hoje na pandemia, perda de contato coletivo com amigos, afastamento da escola, podem impactar na saúde mental dessa faixa etária e levar ao aumento de atentados contra a própria vida?
Sim, boa pergunta, obrigado aí pela pergunta. Nós já estamos acompanhando isso desde o início da pandemia, né? Nós, eu digo a Associação Brasileira de Psiquiatria, os psiquiatras no país inteiro, eu aqui no Espírito Santo, inclusive, já desenvolvi algumas pesquisas de iniciação científica entre os estudantes de medicina, né? Eu sou professor de psiquiatria nas duas universidades do estado, na UFES e na UVV, e então eu já tenho até dados, né, de pesquisa a respeito disso também. Mas, no geral, nós já estamos acompanhando, e na psiquiatria nós estamos chamando isso de o que nós estamos chamando de quarta onda, é exatamente as consequências dessa pandemia, desse fato do isolamento, que nós passamos essa primeira fase, né, dos cuidados, que tinham que ter os leitos, depois vem aquela questão de tratamento, quer dizer, de falta de tratamento para aquelas pessoas que precisavam, mas por causa do Covid foram restritos, enfim, também da privação de tratamento para as pessoas que já tinham problemas psiquiátricos e que não podiam não sair de casa ou fazer a consulta, enfim, os quadros pioraram, né? Essas pessoas pioraram, muitas tiveram, no caso que eu atendo muito, né, pessoas que estavam abstinentes de álcool e outras drogas tiveram recaídas e voltaram então a tratamento, vamos dizer assim, a estaca zero, e muitas pessoas que não tinham problemas psiquiátricos, mentais, elas passaram então a apresentar. O que nós estamos observando nesse período aí é que assim, há um aumento então dos quadros de depressão, de ansiedade, de transtorno obsessivo compulsivo, né, que é um transtorno relacionado à ansiedade, à impulsividade da pessoa, que ela tem aquela preocupação, aquela obsessão, pensamento, né, com obsessão, de que ela está contaminada. Então, imagina uma pessoa dessa na pandemia e que por isso mesmo ela desenvolve um comportamento que é de compulsão, né, de limpeza excessiva. Então, vocês imaginam uma pessoa que já tem uma doença dessa na pandemia e aquelas que não têm começarem, se elas já são vulneráveis, a desenvolver esse tipo de patologia. Então, o que nós estamos chamando de quarta onda na psiquiatria é que vai haver, como já está acontecendo, assim, queda do número de pessoas infectadas, das pessoas que, né, tinham alguma doença, vão ser tratadas, isso vai ser retomado em algum momento, mas as doenças mentais elas vão continuar no ascendente. Tá? Então, pessoas, por exemplo, que começaram a beber agora na pandemia, é óbvio que elas não vão se tornar dependentes de um dia para o outro, mas começam a beber, daqui a pouco está com um comportamento de um bebê mais excessivo, prejudicial, abusivo. Daqui a um tempo, essas pessoas vão ter instaladas nela uma dependência de álcool, tá certo? Então, daqui a algum tempo, não vai parar, as doenças mentais não vão, assim, acabou a pandemia, está tudo resolvido, está todo mundo muito bem. Não, essas pessoas vão ter consequências aí adiante. Então, a pergunta dela foi isso mesmo, esse grupo que é preocupante mesmo, principalmente entre os estudantes, né? Os estudantes nesse contexto de isolamento, aumenta o estresse, a questão de ter que lidar com os meios, né, de online, que é diferente, inclusive para nós mesmos, professores, né? Isso aumentou muito o nível de estresse na sociedade, de um modo geral, mas entre as crianças e os adolescentes é mais preocupante ainda, porque muitos deles, né, começam ou já estão se envolvendo com álcool e drogas e desenvolvendo esses quadros aí, principalmente quadros de depressão e ansiedade. E quando a gente fala em ansiedade, né, essa ansiedade natural que a gente tem e que se adapta, não, é um transtorno, né, quer dizer, uma doença, uma ansiedade generalizada, por exemplo, ou mesmo um transtorno do pânico, que essas pessoas podem desenvolver, ou mesmo o transtorno do estresse pós-traumático, porque essas pessoas podem vivenciar alguém próximo que foi a óbito por causa do Covid, ou mesmo que não seja por causa do Covid, mas
esteve associada ao Covid, né, que é o que é mais característico, né? A pessoa tinha uma doença, mas aí ela adquiriu o Covid e aí ela morreu e a causa morte foi o Covid, quando na realidade ela morreu foi de outra, né, de outra causa aí. Mas enfim, mas essa associação com o Covid faz com que a pessoa possa desenvolver esse quadro que é o transtorno do estresse pós-traumático e que é uma doença mesmo psiquiátrica e ter sérias consequências aí no futuro, como dificuldades. Aí poderíamos falar dos vários sintomas, né? Dificuldade para dormir, a pessoa começa a ter um medo intenso, evitar situações sociais, evitar, por exemplo, escolas ou mesmo faculdade, e aí vocês vão ver o impacto disso. Além do mais, os estudos, né, têm mostrado no mundo inteiro que o desemprego, o empobrecimento, a queda de renda, né, familiar e o próprio, né, isolamento social, ele contribui, então, para que essas doenças elas apareçam, elas possam aparecer principalmente nas pessoas que têm vulnerabilidade. Aí, quando a gente fala em vulnerabilidade, o que nós estamos dizendo é o seguinte: existe um fator genético, mas ele não é determinante, porque esses fatores psicossociais, né, estressores ou geradores de estresse, eles contribuem, então, para que a pessoa manifeste aquilo que ela tem, que ela é vulnerável, que já vem da carga, de um histórico familiar aí. Então, sim, isso nós vamos ter, infelizmente, um impacto aí grande no futuro na saúde mental dessa faixa etária aí que você se referiu. Gente, mais do que elogios, o que eu estou vendo aqui é agradecimento no chat. Viu? Tanto agradecimento pelas palavras colocadas com muita propriedade, com as orientações recebidas, um agradecimento extenso, em profusão, uma profusão de agradecimento. Então, não tenho certeza que a live atingiu seu objetivo, que era esclarecer, acalmar os corações, jogar luz sobre isso, a luz de Deus também em cima disso tudo, principalmente a luz dele. Agradeço demais ao Elias. Padre Anderson, sua bênção. Valdir, muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam até agora, todos os participantes. Obrigado à área técnica aí, a Rosiane, que fez um trabalho excelente. E nos encontraremos em breve. De repente, outra temática, quem sabe, né? Eu acho que isso vai frutificar. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. Boa noite. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Boa noite, obrigado por tudo. Boa noite a todos.